Que igreja abençoada, né? Povo animado. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para dar do que o diabo para tirar. Amém? Se você veio aqui hoje, é porque existe um propósito para Deus cumprir na sua vida. Amém? Fala com você mesmo, diga assim: existe um propósito para Deus cumprir na minha vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, na semana passada nós aprendemos um pouco sobre a autoridade que nos foi dada até que Ele venha. E eu creio que de lá para cá, querido, já fez uma semana que nós passamos do culto de quinta-feira. E quem aqui já recebeu alguma vitória de lá para cá, querido? Levanta a mão. Todos nós, pode levantar a mão, todos nós. Você está vivo, amém? Você recebeu o dom da vida. Isso já é uma vitória, querido. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que o diabo ele ronda, que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. E se você está aqui hoje, é porque você já entendeu que a autoridade que Jesus nos deu essa autoridade, nós já vencemos o mal, e ele está debaixo dos nossos pés. Então, querido, você já é um vitorioso. O Senhor Jesus nos deu essa vitória. Então, nós falamos isso sobre semana passada, que Jesus, ele foi entregue e ele voltará. Mas até que ele voltará, querido, até ele voltar, ele nos deu, querido, uma missão de combater um bom combate. Ele nos outorgou a autoridade que há no nome dele. Então, querido, até que Jesus venha, eu e você temos uma missão de combater o inferno, de combater o diabo, de combater, querido, toda situação contrária contra a nossa vida. Tudo aquilo que vem contra o nosso coração, às vezes vem como uma seta, como um dardo inflamado do maligno. Mas o Senhor nos deu autoridade para vencer esse mal em nome de Jesus. Amém? E aí, querido, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que está lá em Romanos 16, 20. A palavra de Deus, querido, vai falar sobre Romanos 16, né? O livro de Romanos, ali no capítulo 16, nós vemos ali, querido, Paulo, ele começa a escrever, desde o começo do versículo ali, desde o começo do capítulo. Paulo, ele vai fazendo, querido, vários comentários, vários agradecimentos, e ele vai falando ali sobre tudo aquilo que o povo tem feito por ele. Ele começa a agradecer ali os irmãos, ele recomenda alguns irmãos, ele fala ali que nós devemos receber, ele fala sobre a saudação de Priscila e Áquila, ele vai falando, querido, de todos que contribuíram para o Evangelho. E nós, querido, hoje, nos tempos de hoje, nós temos retribuído e nós temos muitas vezes, querido, contribuído para o Evangelho nos dias de hoje. É interessante, querido, que aqui no capítulo 16, Paulo aqui fala vários nomes. E, querido, ele fala uma coisa no versículo 3, que ele diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, porque eles arriscaram a vida por mim. Não somente lhes agradeço, mas também todas as igrejas do gentil. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Uma célula. Quem participou de uma célula ontem aqui? Então, querido, receba a saudação do Senhor Jesus, porque você reuniu a igreja dele para contribuir para o reino. Alguma pessoa ouviu a palavra, alguma pessoa foi ministrada através da igreja, lá na sua casa. E aí, querido, ele continua falando, ele vai falando de várias pessoas, mas, querido, o tema dessa palavra hoje, que nós vamos trabalhar, é o Deus da paz. E olha o que diz no versículo 20, Paulo falando, querido, ele fala ali, que tem ouvido falar, né, no versículo 19, ele fala: tem ouvido falar da obediência de vocês, portanto, alegro-me por vocês, e quero que, no entanto, que sejam sábios em relação ao que é bom e ao que é puro, em relação ao que é mal. Ou seja, Paulo está falando, seja excelente para o bem, mas seja o que, querido? Inocente para o mal. E lá no versículo 20 ele diz assim: e o Deus da paz, em breve, diga, em breve, esmagará a Satanás debaixo dos pés
de vocês. E ele continua dizendo: e a graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Então diga assim: em breve, o Deus de paz esmagará Satanás. Amém? Debaixo dos nossos pés. Então, querido, essa palavra, quando Deus fala, a frase, o Deus da paz em breve esmagará Satanás, debaixo dos nossos pés, essa citação, ele traz para nós, querido, a esperança de que Jesus vai vir e vai trazer a vitória para nós. Como nós temos aprendido na célula, o Senhor Jesus, ele vai voltar. E com ele, querido, antes dele voltar, como nós aprendemos na quinta-feira passada, ele nos deu a sua autoridade. Autoridade para declarar: olha, hoje eu não estou bem, eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, tristeza, sai da minha mente. Sabe, querido, tirar aquela angústia de dentro do coração, declarando o nome de Jesus. Ele nos deu essa autoridade. E ele afirma, querido, que o Deus de paz, o Deus da paz, esmagará a Satanás. E lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 20 e 21, nós temos essa confirmação. E o Hebreus ali, querido, quando ele recebeu essa carta, quando foi escrita ali para Hebreus, ali, querido, o escritor disse assim: ora, o Deus da paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Diga assim: vitória sobre a morte. Amém? Ele tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua dizendo: grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Querido, olha aqui, Deus de paz, ele é capaz de fazer. Ora, o Deus da paz, pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querido, pelo sangue dos mortos, por ali, querido, por aquilo que foi ali, pelo sangue do concerto, Jesus ressuscitou. E nós temos aprendido que pelo sangue do Cordeiro derramado, nós também que éramos mortos, e agora nós somos vivos. Nós que outra hora éramos dominados pelo reino das trevas, hoje fazemos parte do reino da luz. Então, querido, quando eu entendo, que esse Deus de paz, ele tem toda a autoridade, ele tem, querido, esse poder para ressuscitar dos mortos. Querido, você é um vitorioso, porque o Senhor te restaurou daquilo que estava morto. Talvez você venceu o vício, talvez você venceu a enfermidade, talvez você venceu a luta no seu casamento, talvez você venceu a dificuldade financeira, talvez aquilo que estava morto. Através do sangue de Jesus, o Deus de paz trouxe vida para você novamente. Uma vida ministerial, uma vida, querido, de comunhão. Então, quando nós falamos isso sobre o Deus de paz, refere-se, querido, a Deus como fonte da paz, como aquele que age para trazer a derrota ao mal. Porque, querido, o mal, ele sempre vai trazer o quê? Consequências que muitas vezes vão ferir. Todas as vezes que nós ouvimos dizer que uma nação está em guerra contra outra, quando nós vemos, existem pessoas que nem estão ali, querido, participando da guerra, mas elas sofrem com as consequências da guerra. Então, quando o Deus de paz, ele é a fonte da paz, ele age para trazer a derrota do mal, através do quê? Do sangue do Cordeiro. Então coloque a mão sobre a sua cabeça, querido, feche seus olhos, e você vai fazer uma oração agora, querido, para você mesmo. Você vai dizer: eu declaro que através do sangue do Cordeiro, a minha mente, o meu coração, a minha vida, está agora
repleta, cobrida pelo sangue de Jesus. Amém? A sua vida está repleta de vida, porque Ele é o pão da vida, Ele é o Deus da paz, e Ele ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o nosso grande pastor, para nos trazer a vitória, porque dele é a vitória. Você não está lutando sozinho. Não tem como, querido, entrar numa batalha espiritual se nós não estivermos do lado do Deus da paz. Ele é que nos dá a paz, Ele é que nos guarda. Então, querido, Deus, Ele é a fonte da paz, Ele é o que age para trazer a derrota ao mal. E nós lemos, querido, que a palavra aqui fala que em breve Ele esmagará a Satanás. Significa o quê? A derrota final de Satanás. Significa que todo sofrimento vai chegar ao fim. Por quê, querido? Lá em Apocalipse 20:10, nós vemos ali a promessa se cumprindo, quando Jesus voltar sobre as nuvens. Tudo aquilo, querido, que é falso, tudo aquilo que é enganador, tudo aquilo que é acusador, tudo aquilo que é do mal, vai ser vencido pelo retorno daquele que é o nosso grande pastor. E o Apocalipse diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde então a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, querido, aqui existe o que? O ponto final. Diga assim, o ponto final. O mal já perdeu, porque aquele que é poderoso veio, Ele ressuscitou dos mortos, e através da sua vida, Ele nos deu a vitória. Ele derramou o seu sangue, Ele vai voltar e Ele esmagará Satanás. Então essa é a derrota do mal. Então, querido, talvez você esteja sendo assolado, esteja sendo ali atribulado. Você fala, gente, como está difícil, o diabo ele me atribula, o diabo ele vem, o diabo ele me afronta. Esse é o papel dele. Mas o papel do nosso Deus foi nos dar autoridade. Ele nos revestiu de toda a armadura através do sangue do Cordeiro. E olha, querido, aqui, se você hoje se sente atormentado, quando vier o fim, quando vier o dia que Satanás será esmagado, ele e os falsos profetas, ele, a besta e os seus demônios serão atormentados para todo o sempre. Então diga assim, a vitória está no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia! O Senhor, querido, Ele nos deu essa vitória completa. Diga assim, é completa. A vitória é completa. E o sinal, querido, o final do diabo, tirando dele, querido, toda a autoridade. Porque a autoridade foi dada para a igreja. E o Senhor Jesus disse que o inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor. Você, eu, nós somos a igreja do Senhor. Então, querido, quando nós olhamos para essa frase, toda a autoridade já foi tirada da mão de Satanás. Ele age, querido, muitas vezes com o intuito sim de matar, roubar e destruir, mas ele sabe o final dele. Ele sabe que ele vai ser derrotado. Ele sabe que Jesus virá e pisará na cabeça dele, esmagará a cabeça dele. Então não tema, não desanime, tenha bom ânimo, levante a cabeça, combata o bom combate, porque a vitória é certa no nome de Jesus. E esse símbolo dele trazer, querido, as enfermidades, discórdia, né? Trazer, querido, aquele sentimento de que você está sendo machucado, ferido. O bom pastor cuida das suas ovelhas. O bom pastor passa o óleo ungido na sua cabeça, querido, e te unge com o óleo da alegria.
chega de cinzas, mas viva o óleo da alegria. Porque, querido, a autoridade do diabo vai ser vencida no final e já foi vencida lá na cruz pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Mas, querido, em Mateus 28, 18, a frase fala, querido, da autoridade que foi dada para Jesus. E ele diz: então Jesus se aproximou e lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O diabo não tem, querido, poder. Por mais que nós podemos ver esse mundo acabando, se destruindo, quando nós olhamos para essa situação de muitas vezes corrupção mundana, corrupção, querido, daqueles que eram para ser os líderes, que eram para praticar a lei, nós falamos assim: puxa vida, como que nós vamos gerar filhos diante dessa sociedade? Como que nós vamos gerar homens honestos, sinceros, diante daquilo que nós estamos enxergando com os nossos olhos? Através de toda a autoridade que foi dada para Jesus. Toda autoridade me foi dada. Toda autoridade que tem nos céus e na terra. De quem que está tendo autoridade sobre a sua vida? Quem está tendo autoridade sobre a situação que você tem enfrentado? Será, querido, que nós esquecemos que nós também recebemos essa autoridade? Que Jesus disse: em meu nome, vocês expulsarão demônios. Em meu nome, vocês farão milagres. Em meu nome, vocês vencerão o mal. Então, quem nós temos aplicado, querido, na nossa vida? Sabe, a autoridade foi dada para Jesus. Ele refere, querido, a autoridade de toda situação. Qualquer situação, se nós colocamos, como nós louvamos, se nós declaramos: eu declaro o nome de Jesus, não tem, querido, cadeia, não tem grilhão, não tem demônio, não tem vício. Eu preciso me levantar em Cristo Jesus. Eu preciso reconhecer a autoridade que há no nome de Jesus. E ir para frente, marchando, pisando na cabeça do diabo. Porque em breve ele esmagará, porque a autoridade estará com ele, já está com ele. E lá no versículo continua dizendo o quê? Debaixo dos nossos pés. Sabe quem vai participar do evento que vai esmagar Satanás quando Jesus vier? A igreja. A igreja. A igreja, nós precisamos estar preparados. Diga assim: eu preciso estar preparado. Amém, queridos? Não tem como ir para um combate um soldado ferido. Não tem como, querido, ir para um combate um soldado chateado. Um soldado que não aceita autoridade, ele não vai somar. Mas se você se sujeitar à autoridade do Deus da paz, se você se sujeitar à autoridade que foi dada a Jesus no céu e na terra, se você estiver nesse corpo ajustado, bem alinhado, o Senhor, querido, vai fazer com que eu e você participemos, e nós vamos esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Olha o que diz o versículo, Romanos 16, 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés. Do pé da igreja, do pé da noiva, do pé daquela que foi restaurada pelo sangue. Então, esse versículo, ele indica o quê? Ele indica a ação de esmagar Satanás. Ele indica, querido, que será realizada pelo próprio Deus. Ele indica, querido, que isso vai acontecer em breve. Em breve, querido. Então, qual tem sido a tribulação que muitas vezes tem tirado a nossa paz? Qual tem sido a situação que tem nos tirado da autoridade que nos foi dada? Sabe, queridos, quando nós olhamos para isso, nós vemos também, querido, lá no Salmo 91, 13,
Nós vemos, querido, que em resposta à paz e à graça que o Senhor tem para nós, Ele nos deu autoridade, e a palavra diz assim, querido: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés e o leãozinho e a serpente. E o leão, querido, olha o que a palavra está dizendo: você pisará o leão, a víbora pisoteará o leão forte e a serpente. O Senhor está dando essa autoridade para a igreja. Então se revista dessa autoridade. Sabe, querido, a palavra está falando que nós vamos pisar, e o leão e a áspide, os leãozinhos e a serpente simbolizam o que, querido? Simbolizam todo o mal, simbolizam as forças das trevas que ameaçam a nossa vida dia a dia. Todo dia nós falamos: matei um leão por dia. Mas, querido, a vitória já está conosco, através do nome de Jesus. Então, quando nós olhamos para essa palavra, querido, nós temos que nos revestir, como aquele filho, querido, que muitas vezes está passando por uma situação, e ele tem medo de enfrentar uma outra pessoa, mas quando o pai dele chega, ele se reveste de coragem e fala assim: mexe comigo agora, meu pai está aqui. Nosso pai está aqui. Nosso Pai, querido, Ele ressuscitou Jesus dos mortos. Nosso Pai, nosso Deus, Ele está dando essa promessa para nós, querido, que em breve Ele esmagará debaixo dos nossos pés todas essas tribulações que você tem enfrentado. Mas para isso eu preciso me posicionar. Eu preciso deixar de lado a meninice. Eu preciso crescer em Cristo Jesus. Eu preciso reconhecer a autoridade que me foi dada. Porque, querido, mesmo que uma criança, ela é considerada uma autoridade, ela é filha do rei, mas se ela não crescer em autoridade, as pessoas não vão respeitar ela. Então, se você não crescer diante de Cristo Jesus, não buscar em oração, não jejuar, não clamar, não declarar o nome de Jesus, querido, nós vamos ser somente mais um na fila do pão para o diabo. Agora, quando eu me revisto, quando eu reconheço a autoridade, aquilo que foi dado, aquilo que eu sei que Deus pode fazer e o que Ele vai fazer, querido, você pode marchar porque o general vai na frente. Você pode marchar, pode cantar, você pode louvar diante da situação. E muitas vezes, querido, nós esquecemos que o louvor, ele quebra os grilhões. Nós esquecemos que a oração é poderosa. Em vez de nós entendermos, querido, que Deus já nos deu essa promessa, muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos, nós não queremos mais o bom combate. É mais fácil, não deixa assim, porque o inimigo é mais forte. Não, o inimigo não é mais forte. Ele já foi derrotado e ele está debaixo dos nossos pés. Ele já está debaixo dos nossos pés. Então, querido, indica para nossas vidas que a presença de Deus nos dá autoridade sobre todo o mal. Que a presença do Senhor Jesus, através do seu sangue, nos tira da tribulação dos mortos, daqueles que estavam mortos, e nos traz para o seu reino de vida, de paz. E, querido, esta palavra, a presença da graça do Senhor, ela é vista, querido, como um fundamento de vitória sobre a nossa vida. A presença do Senhor Jesus, da pedra fundamental, da pedra angular, que é o Senhor Jesus, da graça dele, traz para nós, querido, esse fundamento da vitória. E nos dá a certeza que nós vamos participar da conquista, que nós vamos participar da vitória, tendo os adversários debaixo do nosso pé. Minha luta não é contra minha esposa, minha luta não é contra o meu pastor, não é contra o meu líder. Minha luta, querido, não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades que agem contra a minha vida. Sentimento de ciúme, o Espírito Santo gera sentimento de ciúme em nós, queridos? Não gera.
Quem gera sentimento de ciúme é o diabo. O Espírito Santo gera sentimento de revolta no nosso coração, querido? Não gera. Quem gera, querido, muitas vezes somos nós mesmos. O Espírito Santo, ele gera poder, ele gera amor, ele gera alegria. E sabe, queridos, esse trecho de Romanos 16, dentro do contexto, querido, do teológico, ele é, querido, um texto que conecta. A palavra de Deus, ela está conectada com outros versículos. Lá em Gênesis 3,15, existe uma promessa que foi feita. Uma promessa que se cumpriu quando Jesus veio. E ele diz assim: e eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência, e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Agora veja, querido, o que diz ali, ó: esta esmagará a sua cabeça. O Senhor Jesus veio e trouxe, querido, a redenção através do sangue, e nos deu autoridade novamente, para que se cumpra esse versículo, onde nós vamos esmagar a cabeça da serpente no nome de Jesus. Existe uma vitória para você. Não fique, querido, lutando sozinho. Peça ajuda de Deus. Busque, querido, a presença. Busque o Deus de paz. Busque, querido, essa autoridade que foi dada, que nós lemos, e toda autoridade foi dada no céu e na terra. E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo do seu pé. E o Deus de paz, em breve, mudará a situação que talvez você tenha enfrentado na sua casa, daquilo que você tem lutado, para a salvação dos seus filhos, para a salvação do seu marido, para a cura, para milagres. E o Deus de paz foi aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, e pelo sangue dele nos trouxe de volta e nos deu essa autoridade, para a honra e glória dele. Amém? Então vamos nos colocar de pé e vamos praticar essa autoridade. Jesus Cristo, ele nos encoraja. Ele encoraja, querido, nós vivermos com fé. Ele encoraja vivermos com proteção. Ele nos deu, querido, essa autoridade. Então, querido, existe algo que ainda precisa ser vencido. O Senhor Jesus, ele já venceu na cruz. E através do seu sangue, toda a autoridade foi tirada da mão de Satanás e foi entregue à mão de Jesus. Toda a autoridade que o inimigo tem, o Deus de paz esmagará, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Quero convidar os obreiros que vão orar nessa noite. Vocês vão estar aqui à frente. E, querido, e você que precisa de algo, você que precisa vencer algo, hoje é noite, querido, de você declarar que você, juntamente com Deus, você esmagará a Satanás debaixo do seu pé. É debaixo do seu pé, com fé, com coragem. Deus não nos dá um espírito de covardia, mas sim um espírito de ousadia, para podermos avançar, para podermos declarar que através do nome dEle, nós vamos alcançar toda a vitória. Pai querido, nós ungimos a mão dos seus discípulos agora, Pai. Ungimos a mão, ó Deus querido, do teu povo. E nesta noite nós declaramos, ó Pai, que é pela fé que nós vencemos o inimigo, que nós vencemos a nossa batalha. Pai querido, eu peço, Pai, que o Senhor agora revista, Pai, com autoridade a mão daqueles que estão aqui na frente. Pai querido, que eles possam estar ungidos, Pai querido, com o óleo da alegria, com o óleo da autoridade, Pai querido, daquilo que o Senhor já conquistou na cruz, para impor as mãos e declarar cura, para impor as mãos e declarar salvação. Pai, nós não aceitamos nenhum espírito do mal, porque o Senhor nos deu autoridade.
O Senhor, querido, deu autoridade à igreja. O Senhor deu autoridade à igreja. Então, querido, se você deseja, quer ser tocado, quer receber uma oração, saia do seu lugar enquanto nós louvamos. Deixe Deus agir na sua vida agora. Em breve, querido, Deus de paz esmagará Satanás na sua vida. Em breve, aleluia, aleluia. É poderoso, teu nome é vida. Glória a Deus, aleluia. Oh Pai, destrói cadeias, oh Senhor Jesus, destrói, quebra todas as cadeias, dissipa todas as trevas, ó Pai, aleluia, Todo-Poderoso, meu Deus, o Senhor pode agir, ó Pai, tem liberdade no nosso meio, quebra, Pai, todo mal, todo jugo do vício, quebra, Pai querido, todo o espírito das trevas. Nós damos uma ordem agora, espírito das trevas, sai agora em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus. O Deus de paz está presente neste lugar, o Deus de paz nos deu autoridade. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O Deus de paz, Ele já nos deu a vitória através do nome de Jesus. Aleluia. Pai querido, vai tocando, Pai. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, ó Pai. Dissipa as trevas agora, Pai. Incendeia, Pai. Incendeia, sinta, querido, o fogo de Deus te incendiando. Oh, declare o nome de Jesus. Declare o nome de Jesus. Ele é poderoso. Ele pode todas as coisas. É Ele que pode, querido. É Ele. Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar a conquista. Oh, rebaixou e andarabalamanaias. Viva isso, querido. Viva a conquista. Viva a vitória que há no nome de Jesus. A igreja do Senhor tem autoridade. A igreja do Senhor tem autoridade. A igreja do Senhor tem autoridade. Oh Pai querido, nós declaramos isso. Quebra todo jugo, quebra todo mal. Aleluia. Aleluia. Traz, ó Deus, sobre a família. Traz, ó Deus querido, o santo nome de Jesus. Traga, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Vai operando, Pai. Vai agindo, Pai querido. Vai operando, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai querido, nós queremos apresentar a vida do Miguel. Pai querido, uma criança de 10 anos que, ó Deus querido, passou por uma cirurgia. Pai, nós declaramos a vida de Jesus. Nós declaramos a cura. Nós declaramos, ó Deus, a libertação. Nós declaramos, ó Pai querido, a vida de Jesus na vida de Miguel agora, Pai. Visita ele, Pai querido. Visita, Pai querido, Miguel aonde ele estiver. O Espírito Santo, Pai, é poderoso para curar. O Espírito Santo é poderoso para fazer milagres. Eu creio, Pai querido, eu creio, Pai, que tem muito mais o Senhor para dar, muito mais o Senhor para fazer. Pai querido, dissipa as trevas, dissipa as mentiras, dissipa o engano, dissipa a religiosidade, dissipa o coração duro, dissipa, Pai querido, agora, Pai, todas as cadeias, todas as fortalezas na mente sejam agora quebradas em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós declaramos verdadeiramente que em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Nós declaramos que em breve o Deus de paz nos dará toda a vitória e não vai haver mais nem choro, nenhuma lágrima, porque nós estaremos com Ele na sua eternidade. Dissipou todas as trevas. Aleluia. Oh, glórias sejam dadas ao Teu nome, Pai. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, e declaramos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, vamos cantar essa passagem, querido, porque em breve Satanás será derrotado, amém? Você vai cantar com toda a alegria do teu coração,
Porque, ó querido, Romanos 16, 19 diz que o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo do teu pé, amém? Não tem motivos para você ficar triste, não tem motivos para você perder com ressentimentos, não, se alegre, porque o Deus de paz nos deu a vitória, o Deus de paz já nos deu a vitória, aleluia, glória a Deus, aleluia, vamos louvar ao Senhor, querido, aleluia, glórias a Ti, Senhor, aleluia. Vocês não vão tocar? Então pode deixar, irmão, aleluia. Achei que vocês iam tocar. Oh, é tão louco. Queridos, eu tinha pedido para eles cantarem assim, ó. Romanos 16, 19 diz. Vamos lá, igreja. Romanos 16, 19 diz. Seja excelente. Vamos lá, nas palmas. Para o bem e inocente. Para o mal. Seja excelente. Para o bem e inocente. Para o mal, e o Deus de paz esmagará a Satanás com seu poder debaixo dos nossos pés, aleluia, aplauda ao Senhor, amém, glória a Deus, queridos, eu acho, né, vou dar minha sugestão aqui para os líderes de louvores, né, eu acho que de quinta-feira nós tínhamos que cantar esses corinhos de vitória, querido, para animar aí, né, porque às vezes a gente vem, fica num zen aí, querido, não, nós temos que ir para a guerra debaixo da unção. Você já viu aqueles exércitos que vai para a guerra? Eles vão com o tambor, pum, pum, pum. Nós estamos chegando. Então nós temos que mostrar para o diabo que nós estamos vivos, amém, queridos? Glória a Deus, amém? Que Deus abençoe, que você possa estar debaixo dessa autoridade que nos foi dada, que verdadeiramente nós possamos viver isso, querido. Nós temos que lembrar sempre que o diabo ainda não foi condenado, ele age, mas o nosso Deus continua vivo. Então cante, louve na sua casa, deixe o Espírito de Deus entrar na sua casa com a autoridade que Ele nos deu em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos esse final de semana o nosso retiro infantil, então tem uma equipe que está lá no sítio trabalhando, queridos, glória a Deus, eu quero você ver aplaudir ao Senhor com bastante alegria. Nós estamos levando 60 crianças para o retiro, amém, querido? Glória a Deus. E eu creio, querido, que cada ano nós vamos melhorando mais o sítio. Sou muito grato a Deus, querido, né? Pela seriedade do nosso pastor, por conduzir a igreja dessa maneira, né? Não sei se vocês viram, vou dar um spoiler aqui, mas foi feito um concreto, para quem já foi lá no sítio, atrás da churrasqueira, ali futuramente vai se fechar para fazer um ambiente fechado. Ontem nós estivemos lá, querido, ficou sobrenatural, ficou um espaço enorme. Tudo isso, querido, é para honra e glória do Senhor, amém? Mas é para que nós, como povo deles, possamos usufruir daquele lugar. Então, querido, eu sou muito grato a Deus pelo que Deus tem feito na nossa vida. Não tem tempo para a gente ficar de bico. Lembra do Stanley? Lembra da pastora do Stanley? Joga o modo Stanley, querido, fora. Viva aquilo que o Espírito Santo tem para nós, que é a vitória no nome de Jesus, amém? Então nós estamos a partir de sábado, vai receber as crianças aqui na igreja, e daqui nós vamos para o sítio. Por que vai receber as crianças aqui, querido? Para ter o controle, porque se nós deixa para os pais levar lá, tem pai que vai levar 10 horas, tem pai que vai levar 11 horas, então perde o controle de quantas crianças estão chegando. Então vai ser uma bênção esse final de semana, e no domingo, você venha para receber essas crianças, porque vai ser feito uma entrada muito legal, eles já estão preparando essa entrada, e você venha para celebrar com a nova geração, querido, porque um dia eles vão estar ministrando para nós vamos estar aí no banco, já velhinho, né, com as bengalinhas, que nem a irmã Maria, mãe do Serginho, vem, e eles vão estar aqui ministrando, e eu declaro que no meio dessa geração, tem pastores, diáconos, levitas, porque o Senhor é bom todo o tempo, amém? Então venha aqui participar em nome de Jesus. E também, né, no dia 31, nós já vamos ter o nosso retiro de juniores, que também, querido, já estamos chegando no número de 60 juniores. Olha que benção, querido, 60 crianças, 60 juniores, jovens também acho que tinham 60, não tinha, pastor? Olha, que bênção, querido, uma igreja já com mais de 180 pessoas, só de uma nova geração. E ao retiro de homens que nós fizemos, tínhamos 37 vidas, né? Que foi, olha que bênção, querido. Isso é uma igreja viva. Então o retiro de juniores, dia 31,
vai estar ele também realizando, né? Dia 28, 29 e 31. E o tema é Cartas Vivas. Então, querido, você que tem um júnior lá que dá para fazer a inscrição ainda, procure, né? Os líderes aí, que vai ser um tempo de bênção em nome de Jesus. Amém? Acabou, queridos, recadão aí? Glória a Deus, amém? Ó, vai chegando o final do ano, vai acabando os recados. Daqui a pouco começa o evento de confraternização, amém, queridos? Se prepare para fazer um melhor evento para a sua supervisão, em nome de Jesus, amém? Pai querido, nós te louvamos e te damos graça. Obrigado, Senhor, por esse ministério. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos torna vivo, Pai querido, e nos traz, ó Deus querido, diante do Senhor, ó Pai, com, meu Deus querido, essa autoridade que nos foi dada, que em breve, Pai, nós vamos vencer todo esse mal, em nome de Jesus, amém. 1, 2, 3, glória a Deus.